O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia a todos, estamos aqui hoje com a presença de 3 colegas extremamente queridos. Destacando aqui o professor João Macedo Filho, nosso editor, o professor Japa de Sá Rodrigues Filho e a professora Fernanda Leitão Costa, e vamos abordar um tema de extrema significância e cada vez maior significado por conta do envelhecimento da população brasileira, que são os princípios do cuidado integral centrado na pessoa idosa. Né? Isso assume uma responsabilidade de proporções imensas, que nós não temos nem condições hoje de ter instrumentos que possam medir isso com nível maior de precisão, mas nós sabemos que a pessoa idosa ela necessita de uma série de cuidados, inclusive para evitar complicações que tragam outros processos que encarecem a saúde e para a própria qualidade de vida. Portanto, esse é um tema que se insere exatamente dentro dos princípios da saúde digital, melhorar a qualidade da atenção à saúde, focando no paciente nessa faixa etária, paciente idoso. Dentro do segundo princípio também, que é você poder, à distância, com o uso de ferramentas de telemedicina e telesaúde, prestar essas ações de cuidados, mesmo quando o paciente não tem condição de deslocamento, está vencendo tempo e vencendo os problemas de impedimento das distâncias. Com isso, você vai, obviamente, ter a oportunidade de ter mais recursos, porque isso vai trazer o benefício de você diminuir os gastos. E hoje já se fala num quarto grande princípio, que há poucos dias eu tive uma entrevista com o professor Alon Pouli, em que ele mostrou isso cabalmente, que é você poder aumentar a qualidade da satisfação do trabalho do prestador de serviços e a qualidade da satisfação do paciente com a sua atenção ao seu estado de saúde. E isso é possível não apenas na pessoa idosa dentro da medicina, mas em todas as áreas da saúde, isso pode acontecer. Então, eu quero agradecer a todos aqui presentes e passar a palavra ao professor João Macedo Filho, que fará a condução do restante dessa mesa redonda, digamos assim, de hoje, mas com uma mesa redonda com caráter virtual, que depois será disseminada, transformada em objeto de aprendizagem e disseminada através de nossos vários canais aqui no NUTEDES. Muito obrigado, vocês hoje vão supor a palavra. Muito obrigado, professor Luiz André. Obrigado pela oportunidade de participar deste encontro, para a gente conversar um pouco sobre os princípios do cuidado integral
centrada na pessoa idosa. E eu queria inicialmente fazer uma apresentação dos colegas que estão aqui conosco. O professor Elisabeth já falou o meu nome, mas só complementando, meu nome é João Macedo, eu sou professor de geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E estou aqui com o professor Jarbas Saratorias Filho, que também é professor de geriatria da mesma instituição, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E também contamos hoje com a participação da doutora Fernanda Leitão Costa, que é médica geriatra, egressa aqui do nosso programa de residência médica do Serviço de Geriatria do Hospital Universitário Moca Infantil, da Universidade Federal do Ceará. E hoje é atuante, além de sua atuação em clínicas, em consultórios, etc., também tem uma atuação na área de docência junto a uma instituição de longa permanência de idosos. Aliás, a única instituição pública de longa permanência de idosos no estado do Ceará, que é a Unidade de Abrigo de Idosos Olavo Bilac, Olavo Bilac. Então, a ideia é a gente, como eu falei, fazer uma conversa sobre esta temática e podemos começar situando a importância da atenção à saúde das pessoas idosas, um lugar que deve ocupar hoje na agenda das políticas públicas do Brasil, especialmente na área da saúde, que é o nosso foco, exatamente por conta do aumento deste segmento populacional. Nós sabemos que a população brasileira está envelhecendo de forma extremamente rápida, e são impressionantes os números, né? Cada censo a gente constata quão rápida está sendo esta evolução do número de pessoas idosas no Brasil. Hoje nós temos uma expectativa de vida que está passando um pouco de 76 anos, a expectativa de vida ao nascer no Brasil, quando se considera idosos aqueles com 60 anos de idade ou mais, e temos também já mais de 15% da população brasileira com 60 anos ou mais. Quando a gente considera idoso aquele cidadão, aquela cidadã que tem 65 anos de idade, os números são muito mais contundentes. Por exemplo, nós temos um dado de que já existem 2 estados na Federação Brasileira cujo número de pessoas com 65 anos ou mais, aí considerando esse conceito de idoso, como temos aqueles que têm 65 anos de idade ou mais, que já é um conceito há muito tempo adotado nos países desenvolvidos. Então já temos 2 estados da federação, que vai ser o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que tem mais pessoas com 65 anos de idade ou mais do que pessoas entre 0 e 15 anos. Então tudo isso para ressalvar a importância do cuidado desse segmento populacional, não somente pelo aspecto quantitativo, isso por si só obviamente já justificaria, mas também pelas peculiaridades dos idosos, das pessoas idosas, quanto ao processo de saúde-doença, as peculiaridades no que diz respeito ao impacto sobre o sistema de saúde, as pessoas idosas se internam mais, os internamentos, por exemplo, só para dar esse exemplo das internações, né? As internações, os internamentos são mais prolongados, duram mais, a taxa de rehospitalização é muito maior. Nós temos dados que são, de certo modo, preocupantes, de que até 37% das pessoas idosas se rehospitalizam, ou seja, recebem alta, 37%, ao cabo de um mês, durante um mês, se rehospitalizam, ou seja, são pessoas que habitualmente passam um longo período, né, tem todo um investimento em termos de incorporação de tecnologias, muitas vezes tecnologias caras, etc. A gente consegue recuperar, graças a Deus, esses indivíduos, conseguem contornar as doenças agudas que motivaram a hospitalização, mas acaba uma proporção bastante significativa retornando dentro do mês para o hospital, e a gente já tem estudos mostrando que boa parte dessas rehospitalizações poderia ser evitada justamente se nós tivéssemos determinados serviços, determinadas intervenções que dessem continuidade ao cuidado que aquele idoso recebeu durante a hospitalização. Então, só para situar a importância. Então, a nossa ideia, a importância do cuidado do idoso. Então,
considerem conversar sobre tudo isso, né? Temos pouco tempo, mas vamos ver se a gente chama atenção para os principais tópicos relacionados a esse assunto. E aí eu queria começar perguntando ao professor Jarbas quais seriam as principais características do cuidado em saúde da pessoa idosa, né? Os que você gostaria de destacar, né? Quais são as peculiaridades às quais eu me referia previamente. O cuidado idoso tem suas peculiaridades, assim como tem peculiaridades do cuidado das crianças, assim como tem peculiaridade do cuidado dos adolescentes, etc. Quais seriam essas peculiaridades? E assim, lá atrás, nasceu a geriatria, essa comparação, inclusive, com a infância, no sentido de que, assim como uma criança não é simplesmente uma miniatura de uma pessoa adulta, né, e aí a gente dividindo as doses, estão feitos os cálculos, está tudo resolvido no cuidado, né? O idoso não é simplesmente um adulto envelhecido, está tudo fácil de ser abordado, porque o paciente, a pessoa idosa, ela tem uma apresentação peculiar, característica de suas condições clínicas, né? Então, existem síndromes clínicas que se apresentam na pessoa idosa de uma maneira distinta, e aí elas exigem uma perícia, uma capacidade de reconhecimento, né, dessas situações. Dando alguns exemplos. É comum que o idoso se apresente com um estado confusional agudo, na síndrome clássica da geriatria, da delírio, né, como manifestação de infecções, ao invés de, por exemplo, ter febre, né? Então, a gente está passando agora com um surto de Covid aqui na nossa se manifestaria muito mais pelo estado profissional do que, por exemplo, aqueles sintomas clássicos. Que é aqueles sintomas clássicos. Isso para dar um exemplo, né, dessa necessidade de um olhar diferenciado para a pessoa idosa. E as doenças, então, são diferentes, as prevalências, a forma de apresentação. E existe uma situação no idoso que é de uma saúde muito complexa, né? Então, todos esses sistemas, eles estão interagindo, a saúde do idoso ela é mais frágil e existe uma situação que a gente chama de homeostenose, né? A homeostase ela está em limites menores, tá? Então, o indivíduo é capaz de ter uma desorganização do seu estado de saúde por um estímulo considerado pequeno, por exemplo, para uma pessoa adulta mais jovem. Então, é clássico que o idoso pode ter a capacidade adaptativa aos tempos, né? Exato. Que poderiam causar uma instabilidade bem menor para pessoas idosas. Então, por exemplo, um idoso pode ter uma infecção intestinal aguda com uma desidratação, aí por conta disso ele tem uma confusão mental, ele tem uma queda de pressão, tem uma queda ao solo, uma fratura de fêmur, e isso resulta numa complicação que tem uma mortalidade de 30% em um ano, que é a fratura de fêmur. Por quê? Porque ele tem uma osteoporose de base, porque ele tem desequilíbrio, porque ele tem mais propensão a alterações cognitivas, né? Quer dizer, um evento que poderia ser de menor importância tem uma proporção muito maior. Então, assim, para avaliar uma pessoa idosa, é necessário ter uma avaliação que a gente chama de geriátrica ampla, né? Um olhar multidimensional. É necessário avaliar a cognição, humor, mobilidade, a vitalidade, nutrição, os aspectos nutricionais, aspectos psicológicos, cognitivos, os aspectos sociais, né, o suporte familiar, né, como é que esse idoso está inserido na comunidade, né, o grau de dependência ou de independência que ele eventualmente possui. Né? Então, a gente precisa ter todo esse arranjo, esse olhar amplo, né, para dar atenção à pessoa idosa com qualidade. Muito bem. Então, assim, a gente pode já, concluir, ou chamar a atenção, que o geriatra, o médico geriatra, ou o médico que está responsável pelo cuidado da pessoa idosa, tem que ter uma postura generalista, né? Uma abordagem global, isso mesmo. Ou seja capaz de identificar os vários aspectos que podem interferir no cuidado do idoso, podem interferir na evolução das doenças, né, que podem impactar na morbidade e mesmo na mortalidade. Né? E sem essa abordagem global, obviamente que as condutas tendem a ser mais limitadas e trazer
menor benefício ou benefício mais restrito a uma pessoa idosa. Né? E outro aspecto aí que a pessoa já chamou a atenção para homeostenose. Na verdade, a gente poderia dizer que é uma palavra que é sinônimo de envelhecimento. Né? O envelhecimento é nada mais, nada menos do que uma perda progressiva da capacidade adaptativa, que é a homeostase, né? Que a gente já está muito acostumado a falar e tal. Então, essa limitação na capacidade adaptativa é o que seria a marca fundamental das pessoas idosas em termos do processo de saúde e doença. E daí porque são pessoas mais vulneráveis e mais sujeitas a ter intercorrências clínicas, justificando uma maior taxa de hospitalização, um maior acesso ao serviço de saúde, notadamente serviço de pronto atendimento e também o serviço de atenção primária. Muito bem. Fernanda, como é que você avalia vamos falar um pouco aí do perfil do médico que cuida das pessoas idosas, essa necessidade de ter essa abordagem global, e isso requer também uma formação sólida, né? Porque o profissional tem que ter um conhecimento na área clínica, ele também tem que ter uma sensibilidade social, ele tem até que entender também um pouco da cultura das pessoas, que interferem muito, né? No modo de ser do idoso, no modo dele fazer a sua adesão a práticas saudáveis, ou a não adesão, né? Muitas vezes ele rejeita a incorporação de determinadas práticas que seriam importantes para a sua saúde. O profissional também ele tem que estar atento às questões psicológicas, às questões cognitivas da pessoa idosa, então requer realmente uma formação global. Como é que você que fez uma formação, você fez uma formação em clínica médica, que hoje é uma formação de médico geriátrico, formação inicialmente em clínica médica, depois uma formação específica em geriatria. Como é que você analisa esse seu processo de formação até hoje ser uma médica habilitada, especializada no cuidado da pessoa idosa? Descreva um pouco aí esse processo, a sua experiência nesse sentido. Como a gente já falou, né, professor, a gente tem que ter todo esse olhar multidisciplinar e o que a gente chama de vida psicossocial, que é o olhar da questão cognitiva, de humor, onde esse idoso está inserido, a questão social, como a gente vem falando, porque existe toda uma mudança cultural de cada lugar. E aí, nessa formação é muito importante porque, como eu digo, eu fiz clínica médica, a gente passa por todas as especialidades para ter esse olhar, mas a geriatria, como ela unisse tudo isso e sensibilizando ainda mais a questão do cuidado com o paciente, porque a gente tem que ter um olhar amplo e, ao mesmo tempo, individualizado para cada um. Cada um vem com a história de vida, a gente precisa entrar na vida da pessoa, não só da parte médica, de doenças, das multimorbidades, mas também com esse olhar humano, de entender o contexto que ele está inserido, os hábitos que ele vem, né, que ele traz do passado dele. E para a gente ter esse momento assim, de passar essa segurança, de empatia, eu vou conseguir fazer com que aquele paciente tenha adesão ao tratamento, confie no profissional para que ele consiga pelo menos desacelerar as perdas das capacidades, né? Que é o que a gente quer atuar, intervir ali no início, para que ele tenha um processo de envelhecimento saudável, mesmo com essas reservas, né, que o próprio idoso já tem mais baixas. Então, nosso objetivo como geriatra é ter esse compreendimento amplo e, ao mesmo tempo, individualizado. E a geriatria, com certeza, fez toda a diferença na minha formação. Ok. Já a Fernanda falou sobre a questão da capacidade, né? Então, capacidade funcional é um aspecto muito importante. Eu diria até que a nossa meta principal no cuidado da pessoa idosa é prevenir a incapacidade, ou se não formos capazes de prevenir a incapacidade, reduzi-la, minimizá-la, adiá-la. Né? Então, fale um pouco sobre essa questão da capacidade funcional, que é um princípio-chave do cuidado da pessoa idosa. Certo. E ainda mais, né, diante da epidemiologia do envelhecimento, que você chamou a atenção no início
da conversa, né, João? A população envelhecendo de forma acelerada, né? Se a gente não tiver um foco na prevenção de incapacidades, nós não vamos conseguir cuidar, não vamos ter perna, não vamos ter financiamento, não vamos ter um sistema de saúde de suporte à pressão do cuidado de uma população envelhecendo com incapacidade, com necessidade de reabilitação, uma série de complicações. Então, é muito importante a gente se familiarizar com o conceito de capacidade intrínseca, que é o conjunto das capacidades físicas e mentais que uma pessoa possui. Tá? Essa capacidade intrínseca, ela inserida dentro do ambiente, ela resulta no que se chama de habilidade funcional. Ou seja, a habilidade funcional é a interação entre a capacidade intrínseca e o meio ambiente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência física e é um cadeirante, né, que vive, que mora num local com acessibilidade, ela é capaz de ainda assim ter uma habilidade funcional, sair de casa, circular, ter uma vida social, trabalhar, E aí vai ganhar um banco, né? ter um entretenimento, enfim, uma integração real. Ao passo que uma pessoa com as mesmas condições, né, cadeirante, que mora numa periferia, que não tem calçada, buraco, não tem acessibilidade, não tem um veículo de transporte acessível, que pode ter uma série de limitações, a pessoa não tem habilidade. Né? Então, a capacidade intrínseca vai divergindo em diferentes cenários. Né? Envelhecer com preservação da capacidade intrínseca e da habilidade funcional é a meta que o professor João está chamando a atenção. Né? Que é a compressão de morbidade, diminuir complicações e aumentar o tempo de expectativa de vida saudável. Né? Então, a gente tem que ter como meta envelhecer de forma funcional, né? Com capacidade de deambular, preservando as funções sensoriais, cognitivas, né? A saúde de um modo geral, evitando complicações. Do contrário, nós vamos ter um cenário de uma população envelhecida, com fragilidade, com incapacidades que vão se acumulando, e isso vai tanto impactar na expectativa de vida, em reduzir, mas também, o que talvez é o pior, a pessoa prolongar o tempo de vida no contexto de uma incapacidade. Né? A gente tem até, né, professor João, como medir isso através, por exemplo, de índices de fragilidade. Né, Fernando? Então, assim, a gente tem uma ideia, uma pessoa de 78 anos de idade, que tem um índice de fragilidade de 0,16, ela tem uma expectativa de vida coincidente com essa faixa etária de 78 anos de idade. Se essa mesma pessoa tiver um índice de fragilidade de 0,26, né, ela passa a ter uma expectativa de vida de alguém de 93 anos. Brutal, né? Olha como encurta. Né? E ao passo que essa mesma pessoa, uma dada pessoa com 78 anos de idade, de um índice de fragilidade de 0,06, certo? Ela passa a ter uma expectativa de vida equivalente a alguém de 63 anos. Então, olha só, a diferença entre a idade biológica e a cronológica. Né? Então, pode chegar aí nesse intervalo desse exemplo a 30 anos de diferença, de 63 a 93, para 3 pessoas hipotéticas com 78 anos de idade com diferentes índices de fragilidade. E como é que a gente mede esses índices? Através de acúmulo de incapacidades, né? Que é o que o professor João acabou de chamar a atenção. Então, nossa meta tem que ser, né, em termos de saúde pública, ainda mais, investir num estilo de vida saudável, para envelhecer, preservando essas capacidades intrínsecas, essas funcionalidades, prevenindo as doenças crônicas, degenerativas, suas complicações, para que a gente possa, então, ter a possibilidade de ter um sistema de saúde que seja viável, né? Para a gente cuidar das pessoas e, claro, o foco principal que é a qualidade de vida de todos. O professor Jarbas falou da fragilidade, né? Esse é um conceito também muito importante, que eu acho que vale a pena a gente chamar um pouco a atenção desse conceito, os nossos critérios de fragilidade, o que é que significa um idoso frágil. Sim. Esse contexto de fragilidade também é um contexto bem falado e utilizado na geriatria. Quando a gente olha para um idoso e
caracteriza ele como frágil, a gente tem índices para que a gente consiga objetivar melhor essa nomenclatura, né? E aí, a partir do momento que esse idoso ele vai perdendo essa reserva e essa homeostase, né, ela fica desbalanceada, ele pode cair ali no ciclo de fragilidade com um estado assim, que a gente chama de pró-inflamatório, com perda de massa muscular, perda de força, perda cognitiva, perda de alguns domínios, deixando como é que a gente pode falar assim, esse circuito mesmo, né? E aí a gente tem esses índices, temos vários, Frey, o próprio índice que a gente pode calcular, para que a gente consiga entender se o idoso ele já está no contexto de frágil ou até mesmo pré-frágil, para que a gente possa utilizar os tratamentos adequados e ele não caia nesse processo mais vulnerável, né, de adquirir doenças, porque quanto mais frágil o idoso for, mais chances de incapacidades. Exatamente. Então, seria um indivíduo que estaria mais próximo daqui de estar querendo evitar a incapacidade. Né? Isso. Então, esse conceito de fragilidade, o idoso que preenche critérios para a fragilidade, é um idoso que tem maior risco de, nos próximos anos, nos próximos 2 anos, 3 anos, apresentar algum desfecho desfavorável de saúde. Quedas, incapacidade, hospitalização ou até a morte. Né? Isso, ou seja, Então, esse dado é muito importante, só para concluir, a gente vai daqui a pouco falar sobre isso, para o planejamento do cuidado. Né? Por exemplo, os colegas que atuam na atenção primária, né? Eles recebem ali uma espécie de carteira com 400 idosos, 300 idosos, que são os idosos residentes naquela área de abrangência pela qual ele está responsável. E aí é muito importante o entendimento desse conceito de fragilidade, porque, obviamente, ele vai ter que hierarquizar o cuidado. Ele vai ter que identificar aqueles idosos onde ele precisa concentrar mais a sua atenção, intervir mais, etc., para reduzir a incapacidade. E a classificação, por meio desse critério da fragilidade, a classificação desses idosos, a hierarquização desses idosos com base nos critérios de fragilidade, poderia ser uma boa estratégia para planejar esse cuidado, né? Ou seja, daria uma ênfase maior àqueles que estão ali à beira, né, da apresentação de um desfecho clínico desfavorável. Sim. É isso. Isso, uma forma, não deixa de ser uma forma de triagem, né? A triagem, né? O estabelecimento daqueles prioritários, né? Aqueles idosos mais prioritários para receber a intervenção. Sim, você ia complementando aí? Não, era mais nesse sentido, assim, falando dos critérios. Então, aquele idoso que já tem dificuldade de andar, que já tem dificuldade de subir o lance de escadas, tem mais comorbidades, como hipertensão, diabetes e as outras disfunções. Dentro desses critérios, a gente poderia já priorizá-los e, então, poder, inclusive, fazer essa atenção integrada, ou se o cuidado vai ser concentrado ali na atenção primária, ou se não é o caso já de repassá-lo para um serviço especializado com um subespecialista, por exemplo, geriátrico. Então, se você está falando, Fernando, um aspecto importante, que, embora tenhamos médicos especialistas no cuidado da pessoa idosa, que são os médicos geriátricos, né? Na verdade, a atenção à saúde do idoso envolve o concurso, a participação de médicos em outros níveis, não necessariamente especialistas, envolve a participação de especialistas não geriatras, que é o que a gente chama de a necessidade de haver uma gerontolização da medicina, né? Ou seja, que os médicos, mesmo não sendo especialistas, mesmo não sendo geriatras, todos eles têm uma responsabilidade no sentido de oferecer a melhor conduta, entender o processo de saúde das pessoas idosas, né? E neste cenário, particularmente importante é a atuação do médico da atenção primária, né? Porque esse médico ele é sim capaz de manejar, né, os principais problemas, ele está ali na comunidade, ele tem, portanto, um acompanhamento mais proximal daqueles indivíduos idosos.
Então, ele ocupa uma posição chave, né? E só aqueles casos mais complexos, dentro de uma concepção de um sistema hierarquizado, é que deveriam ser submetidos a uma consulta, um parecer do médico especialista, no caso, do médico geriátrico. Isso. Jarbas, fala um pouquinho aí sobre essa questão dos critérios da fragilidade, com ênfase ao que tem se dado muito destaque, né, que é a questão da sarcopenia, da força muscular, e você tem estudado isso. Eu acho que você poderia nos trazer um pouco assim, das últimas aquisições, dos avanços científicos nessa área, as perspectivas, as limitações, etc. Né? É muito interessante essa temática, muito relevante, né, do envelhecimento. Né? A síndrome de fragilidade é um conceito relativamente novo quando a gente pensa na ciência no longo prazo, na própria geriatria. Né? Ela nasceu ali nos anos 80, né? E tem dois fenótipos principais, né, como definição. O fenótipo físico, que é esse que nós vamos detalhar em seguida, porque é o que é mais reprodutível, mais aplicado nos ensaios clínicos, nas pesquisas. E o fenótipo multidimensional, que seria, além do aspecto físico, envolver aspectos cognitivos, sociais, de humor, que, embora seja mais, inclusive, alinhado à linha de raciocínio da própria geriatria, se torna menos palpável, assim, no sentido de ser reprodutivo em estudos. O fenótipo físico da fragilidade, a síndrome de fragilidade, portanto, ela pode ser definida de uma forma mais ampla, multidimensional, incluindo aspectos cognitivos, do humor, sociais, mas isso também torna, embora mais alinhado com o conceito da geriatria, por um lado, mas por outro lado, menos reprodutível em ensaios clínicos, em estudos. Então, o que é mais utilizado é a definição do fenótipo físico da síndrome de fragilidade, foi proposto por uma autora chamada Linda Fried, que tem 5 critérios diagnósticos propostos para essa síndrome de fragilidade, a saber, né? Então, perda de peso involuntária, diminuição de atividade física, isso relacionado à sensação de exaustão a realizar atividades físicas, diminuição de força de preensão palmar e diminuição de velocidade de marcha, lentidão de marcha. Então, esses 5 critérios são considerados diagnósticos, presença de 3 deles fecha a síndrome de fragilidade, 1 ou 2, o que se chama de pré-fragilidade. Bom, ao se debruçar sobre esses critérios, por trás deles foi sendo visto nos estudos que, na verdade, todos se relacionam à sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada ao envelhecimento, né? Porque todos esses 5 critérios estão relacionados à atividade de força muscular, ao desempenho físico, né? E aí cresceu o conceito de sarcopenia. Inicialmente havia dúvida se isso era normal ou patológico no envelhecimento, né? Se era uma alteração da senescência ou da senilidade. De tão frequente que é a perda de massa muscular no envelhecimento. Esse conceito evoluiu e chegou-se à conclusão de que é patológica a sarcopenia, ela tem uma CID, Classificação Internacional de Doenças, tem critérios diagnósticos bem estabelecidos e tem também propostas de tratamento, né, de intervenção. Então, a sarcopenia, como também muito recente, ainda tem algumas dificuldades no sentido de padronização a nível mundial desses critérios, porque existe um grupo europeu, grupo asiático, grupo americano, com definições que têm algumas diferenças. Aqui no Brasil, a gente segue mais o grupo europeu, né? Existe um consenso europeu de sarcopenia, e que é o mais aceito, que é um grupo que mais lidera, então a gente segue esse conceito invariavelmente. Bom, a definição de sarcopenia, segundo esse conceito europeu, envolve a medida de força muscular, que é feita através da medida de força de preensão palmar, utilizando um dinamômetro portátil. Tá? Então, é possível realizar um dinamômetro e fazer uma aferição de força de preensão.
Como alternativa, a medida de força de um teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes cronometrado em 15 segundos. Então, se o indivíduo tem dificuldade de fazer isso, faz um tempo maior, é caracterizado a diminuição de força ao sentar e levantar. Uma vez que existe diminuição de força, seja de preensão ou seja de teste de sentar e levantar, isso se chama de sarcopenia provável. Então, é provável que esse indivíduo tenha sarcopenia. Como é que confirma? E a gente chama de diagnóstico de sarcopenia confirmada. Quando você vai para o passo seguinte e faz uma medida de massa muscular. E aí você pode fazer isso através de um teste simples, portátil, mais barato, como uma bioimpedância. E aí você tem uma medida indireta de massa muscular, né? Na verdade de massa magra, e aí você aplica essa, aí existem pontos de corte. Alternativamente, um exame de densitometria de corpo inteiro, DEXA de corpo inteiro, e poderia fazer tomografia, ressonância, mas isso seria mais caro. Então, na prática clínica é mais utilizado esses dois testes para medida de massa. Então, você veja que a gente falava das peculiaridades do cuidado do idoso, nós estamos falando aqui de uma espécie de sinal vital, né, que é a massa muscular. Quem diz que tem diminuição de força muscular, diminuição de massa muscular, é um indivíduo que preenche critérios para dentro, né, os critérios para fragilidade, e o indivíduo que tem fragilidade tem maior risco de intercorrências clínicas. Exato. Então, tão importante quanto medir a pressão arterial, tão importante quanto avaliar o peso, a frequência cardíaca, é avaliar a massa muscular, algo que não é habitual na nossa prática clínica, e que, à luz dos novos conhecimentos, à luz do envelhecimento populacional, nós temos agora que incorporar, né, isso na prática, a mensuração deste sinal vital, que eu estou chamando, né, que seria a avaliação da força muscular, né? E você está dando aí uma explicação muito interessante de que isso é possível ser feito, né, sem necessariamente a gente ter um aparelho, um instrumento, precisar fazer na comunidade, numa unidade básica de saúde, né? Toda unidade vai ter uma cadeira, você tem acesso a um cadeira tradicional, né? Sem relógio, né? E aí, Fernando, é o seguinte, o indivíduo que tem diminuição de força muscular, qual seria a orientação desse idoso que eu fiz lá a avaliação e identifiquei que ele está com uma diminuição de força muscular, ele está com uma provável sarcopenia, mesmo que eu não tenha bioimpedância, mas já posso dizer que ele está com provável sarcopenia. Qual seria a conduta desse idoso? Então, a gente entra num domínio muito importante, que é o que foi falado no início, que é do professor Jarbas, que é a de vitalidade. Entra na questão da perda da massa muscular, vai predizer que aquele idoso ele precisa de exercício físico e de uma alimentação adequada. Então, o nosso papel, ou como médico que trabalha com idoso, né, a saúde do idoso ou como geriatra, é de identificar essa perda e conseguir encaminhá-lo para ser tratado dessa forma, a partir de um nutricionista, de uma dieta rica em proteínas, ou, se for o caso, com a ajuda dos suplementos alimentares. Então, é um trabalho conjunto, né, em equipe, assim como também, no mundo ideal, a realização do exercício físico, tanto aeróbico, para melhorar a parte cardiovascular, mas também exercício resistido, que é a musculação, que é o pilates, que é a fisioterapia também em conjunto, quando é um idoso até um pouco mais frágil, que não tem condições de exercícios assim mais estimulantes, mas o nosso objetivo é exatamente esse, para que ele ganhe massa muscular, né? Mais do que a perda, e perda, claro, de gordura também, mas para que ele consiga alcançar a força. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento com o dinamômetro, com os testes e vendo o crescimento dele a partir dessas intervenções. Então, identificar lá na nossa avaliação geriátrica ampla que a alimentação dele é rica em carboidratos e a gente conseguir, mesmo que não seja com nutricionista, mas
já fazer mínimas intervenções, a gente já consegue ver um resultado promissor para ele, para que ele saia dessa curva, né, esse declínio e passe a ser um idoso frágil. Certo, tudo bem. Chamemos também a atenção para o fato de que essa intervenção voltada para o músculo vai ter benefícios não somente motores, né, físicos, mas também benefícios metabólicos. Verdade. A visão do músculo, doutor João, como órgão endócrino. Ficou para trás a visão do músculo como órgão cognitivo, né? Até cognitivo. Ficou para trás a visão estrita a parte ortopédica, né? De função muscular. Então, quando o indivíduo desenvolve sarcopenia, né, na última etapa da avaliação, você vai avaliar a performance. Por exemplo, a medida de velocidade de marcha é um parâmetro importante. E impressionante como os dados epidemiológicos mostram que o indivíduo que está com a marcha modificada ele tem uma expectativa de vida muito curta. Isso por quê? Porque só porque ele está andando devagar, porque o músculo falou, não é isso. Porque por trás disso estão todas essas alterações metabólicas. O tecido muscular ele é o tecido que mais tem receptor de insulina. Então, na hora que ele atrofia, você alimenta a cascata da resistência insulínica, né? E isso vai ter impacto metabólico em doenças cardiovasculares e suas complicações, que são a principal causa de mortalidade na população. Né? Também está relacionado a essas condições metabólicas desfavoráveis à ocorrência de neoplasias de câncer, que também entra como principal causa de mortalidade. E como o Dr. João chamava a atenção, inclusive com aspectos cognitivos, porque existe a resistência insulínica a nível cerebral, se relacionando com maior ocorrência de demência vascular, né, por esses fatores de risco também cardiovasculares em conjunto, e a própria doença de Alzheimer também há evidências de que essa resistência insulínica cerebral contribui para a maior ocorrência de demência. Então, a gente pensa que hoje, se sabe hoje, né, 60% das causas de demência seriam Alzheimer e 15% vascular, mas estamos falando que 3/4 das causas de demência estariam de alguma forma relacionadas a aspectos metabólicos e que a sarcopenia no envelhecimento ela exerce um papel muito direto e importante no aumento do risco dessas condições. Por isso que a gente diz hoje que a prevenção da doença de Alzheimer está mais hoje relacionada à academia do que à farmácia. Né? É verdade. Né? Ou seja, as pessoas estão aí à procura de um medicamento, um fármaco, uma pílula mágica para prevenir doença de Alzheimer, mas também está no estilo de vida. Tanto que no primeiro mundo, eu acho que a gente tem dados mostrando que intervenções dessa natureza são capazes de reduzir a incidência de demência, não é isso? O que já é constatado em alguns países desenvolvidos. No Reino Unido, por exemplo, a incidência de demência tem reduzido nos últimos anos. Né? Então, esse é um aspecto importante. Por outro lado, em países em que nós ainda temos, né, muitos problemas no controle dessas doenças, né, metabólicas, diabetes, obesidade, hipertensão, como é o nosso, né, realmente isso acaba sendo uma força que contribui para o aumento da incidência que nós estamos aí projetando de demência nos próximos anos no Brasil, né, o que se soma ao envelhecimento da população, né, ou seja, um controle inadequado dessas condições metabólicas juntamente com o envelhecimento da população. Então, tudo isso converge para uma perspectiva, uma tendência de um aumento significativo de casos de demência nas próximas décadas. E daí a necessidade de a gente ter políticas públicas, né, que possam intervir nesses fatores de risco, ou seja, que possam trabalhar a questão da alimentação, da atividade física, do acesso a medicamentos adequados para o controle dessas condições, etc. Né? E aí você falava, Fernando, da alimentação e destacava a questão das proteínas, que isso é um desafio, né, para as pessoas idosas. E a política pública também. Política pública, né? Então, você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Sim. A questão das proteínas e os desafios em relação à ingestão de proteínas na população idosa. Tem vários aspectos aí envolvidos. Porque para que o músculo se desenvolva, né, de exercitado, a alimentação é fundamental. E a nossa população é uma população que
a maior parte dos nossos idosos não tem acesso a uma alimentação adequada, rica em carboidratos. E aí, quando a gente fala de proteína, a gente fala de valor, né, de preço, apesar do ovo ser uma fonte rica, proteica e mais acessível, mas acaba que o carboidrato sai muito mais barato. Então, a partir do momento que a gente identifica isso, a gente precisa conversar com o paciente que ele consiga adquirir. E quando a gente vai não só para a alimentação, mas os suplementos comprados também saem mais caros. Então, a gente precisa intervir, orientar e, ao mesmo tempo, ver toda essa questão social envolvida quando a gente fala, né, de pacientes, principalmente do SUS. Fica muito difícil fazer uma suplementação, né? Adequada, o nível do SUS, né? que ele precisa. Tem dificuldade de acesso à alimentação, tem dificuldade de acesso por meio dos suplementos já disponíveis, né? Do próprio profissional, né? Exatamente. Tem a questão da cultura também, né? A cultura de uso indiscriminado, exagerado de carboidratos, que é muito mais fácil comer ali um biscoito, um bolo, um pãozinho, uma bolachinha, né? Então, o café, aqui em algumas regiões tem a tapioca, né? Que faz parte do dia a dia das pessoas idosas. Então, quando você vai fazer um inventário dos alimentos, né, consumidos por uma pessoa idosa ao longo do dia, a gente vai ter basicamente a presença de carboidratos em detrimento de proteínas, em detrimento de vitaminas, etc. Então, nós precisaríamos realmente de políticas públicas que pudessem enfrentar essa questão da alimentação. E, quem sabe, até a disponibilização de suplementos nutricionais para idosos que preenchem critérios para fragilidade poderia ser, inclusive, uma intervenção custo-efetiva neste segmento etário. É isso, com certeza. Existem aspectos aí do envelhecimento que também vão contribuindo, né? A chamada anorexia do envelhecimento, as alterações hormonais, dificuldade digestiva, retardo do esvaziamento, tempo de esvaziamento drástico, etc., que fazem com que a digestão das proteínas ela vai ficando um pouco mais difícil à medida que o indivíduo envelhece, né? E aí, aspecto, por exemplo, da saúde bucal, né? Mastigatórios, né? Então, o cuidado com a dentição, né? Para a ingestão de proteína de alto valor biológico, proteína de origem animal, né? Isso é importante. Então, isso somado ao desconhecimento dos princípios nutricionais, como foi comentado, resulta numa tragédia nutricional, às vezes, que é o idoso se alimentando de papa, de mingau, carboidratos simples, de absorção rápida. Ele está se alimentando bem, né? Com papa, né? Se alimenta de criança em fase de crescimento, e olha lá, porque nem na infância está se estimulando, às vezes, que já tem, devido às complicações metabólicas aí, né? Já tem muito adolescente já com problema metabólico. Então, esses aspectos todos do envelhecimento acabam contribuindo para uma baixa ingestão proteica, quando, na verdade, no envelhecimento a gente precisa ter uma ingestão maior de proteínas. E no caso da sarcopenia, existe uma faixa de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia, que é o recomendado para esses pacientes com sarcopenia, para que a síntese muscular, né, agora tem que fazer exercício, né? A Fernanda já bem observou, exercício resistido, que pode ser com musculação, mas pode ser também com faixas elásticas, com pesos livres, com algumas alternativas mais acessíveis para a população. Então, fazendo exercício, ingerindo proteína de forma adequada, é a maneira que a gente tem de prevenir e tratar a sarcopenia. Ok. Nós estamos já chegando ao final, né? São 48 minutos, né? 25 segundos. Eu vou colocar uma questão só para você. Eu convivo com algumas pessoas da área da fonoaudiologia e vejo como hoje eles são muito interessados na parte da deglução. Isso. E, assim, o que vocês teriam a acrescentar ou a comentar? Porque a gente vê que muitos pacientes idosos, mesmo tendo condições de ter acesso a uma boa alimentação, etc., não é uma boa alimentação. Né? E
sonhos, parece que é uma série de exercícios, ou exercícios, eles fazem tudo. Faz a diferença. Então, você está falando aí do fonoaudiólogo, da fonoaudióloga, então isso nos remete à importância da equipe interdisciplinar no cuidar da pessoa idosa. Ou seja, nenhum profissional é capaz de cuidar de um idoso, especialmente aquele idoso dependente, aquele idoso que é mais frágil, etc. Nós temos que ter uma equipe. Ninguém isoladamente é capaz de cuidar. Queria dizer, temos que ter uma equipe e o fonoaudiólogo certamente tem uma função extremamente importante. Né? O idoso ele tem tudo, assim, tem muitos fatores que podem contribuir para a ocorrência da disfagia. Falando do idoso de uma maneira geral, mas em certas condições, como por exemplo as demências, especialmente a demência em fase avançada, a disfagia é especialmente prevalente. A gente lembrando aí o terço superior do esôfago, né? O esôfago é composto por musculatura estriada, também esquelética, né? Então, os indivíduos que têm sarcopenia, que a gente detecta nos membros inferiores, também tem sarcopenia no terço superior do esôfago. Então, isso por si só pode ser um fator. Tem a questão também da dentição, que pode ser um fator que interfere. E tem a questão da outras morbidades, além da sarcopenia, né, a polipatologia e várias outras condições que interferem, né, no processo da deglutição, notadamente as doenças que afetam o sistema nervoso central. Podemos falar de demência, sequela de AVC, doença de Parkinson, etc. Então, todos esses fatores contribuem para o fato de a disfagia orofaríngea, ou a disfagia alta, né, ser extremamente comum na população idosa, e é importante que a gente, na consulta clínica, identifique aquele idoso que já está tendo problema da deglutição, aquele idoso que toda vida que deglute fica tossindo, fica pigarreando, não é? Aquele idoso que tem espirros, ou aquele idoso que, por incrível que pareça, está tendo infecções respiratórias de repetição inexplicadas, e muitas vezes o que está causando aquilo ali é uma aspiração, é uma penetração, uma aspiração, que muitas vezes se dá de forma silenciosa. Né? Então, é um princípio também do cuidado do idoso, aquele idoso que está tendo infecções respiratórias de repetição, e pensar nessa possibilidade. Então, identificando já que o idoso está tendo algum problema na deglutição, a importância do fonoaudiólogo, como eu falei, é capital. Importantíssimo a intervenção por meio dessas manobras, desses exercícios específicos. É importante também a mudança da alimentação, consistência dos alimentos, a orientação da oferta dos alimentos naqueles idosos mais dependentes que já estão necessitando de ajuda para se alimentar. Muitas vezes o cuidador, né, ele não atenta para determinados aspectos, como a posição na hora da alimentação, a posição da cabeceira, a necessidade de levar a cabeceira, a forma de oferecer os alimentos, o tipo de alimento, a velocidade com que ele oferece os alimentos, etc. Então, esse é um ponto fundamental. Bom, eu falava aqui de polipatologia, né? Nós sabemos aí que na geriatria a gente define polipatologia como o indivíduo que tem 5 ou mais doenças, né? E tão importante quanto a polipatologia, e uma consequência certamente da polipatologia é a polifarmácia. E aí eu queria conversar, nesta fase final do nosso programa, nós não podemos deixar de tocar neste assunto, conversar sobre a questão do uso da prescrição de medicamentos para as pessoas idosas. Né? Nós temos dados que são preocupantes, por exemplo, aproximadamente 30% das internações hospitalares de pessoas idosas devem-se a reações adversas a medicamentos. Né? Isso é um aspecto já por si só que justificam a atenção especial à questão da prescrição de fármacos para as pessoas idosas. Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre este ponto? Fernanda Chagas? A polifarmácia também entra como dentro da síndrome geriátrica, é um aspecto importante. Existem vários conceitos, não só aquele indivíduo que usa mais de 5 medicamentos, mas também o uso de um medicamento inapropriado para o idoso. Existem conceitos diversos, mas o que a gente precisa entender é que farmacologia geriátrica
é algo que deve ser bem compreendido para os médicos, porque medicamento inapropriado, efeito adverso de medicação, a interação medicamentosa faz parte do dia a dia, principalmente dos idosos que tomam muitos medicamentos, e a gente compreender as patologias como também as interações entre esses remédios. Então, além da polifarmácia, um dos nossos objetivos de identificar isso é de desprescrição de um medicamento não adequado. Às vezes é um remédio que o idoso tomou há uma vida e que naquele momento do contexto atual dele, aquele medicamento não faz mais sentido. Ou que foi colocado por um momento e que não está sendo mais necessário. Então, a gente tem essa visão crítica, que eu sempre até comento com os alunos que eu atendo lá na clínica, é que a gente precisa olhar, ver os miligramas, a posologia, mas também ter a visão de cada medicamento, né? Essa visão crítica e de saber o momento de retirá-lo ou até mesmo de adicionar se for necessário, mas sabendo do conceito da polifarmácia, que é algo que pode ser real. E este é um ponto central da consulta com a pessoa idosa, a questão dos medicamentos, a gestão, né? Desses medicamentos, o que precisa ser retirado, o que é que não é adequado, inapropriado, a administração, a posologia. Então, muitas vezes a gente melhora significativamente a condição de saúde, né, da pessoa idosa, apenas fazendo mudanças, muitas vezes aparentemente pequenas, mas que trazem um efeito muito significativo na saúde daquela pessoa, né? São pessoas, às vezes, que chegam lentificadas, com a cognição já um pouco comprometida, porque estão usando, às vezes, um antihistamínico, né? Lá à noite, um medicamento para vertigem, etc. E você retira esses medicamentos e aquilo ali vai trazer um resultado bastante expressivo e melhorando a qualidade de vida imensamente daquela pessoa, né? Sobre isso, acrescentar aí também, por exemplo, o conceito de efeito em cascata, o risco de acontecer isso, se não fizer, o que acabou de ser falado, que é a revisão dos medicamentos e estar atento à possibilidade de efeitos adversos. Então, o que é isso? O médico começa um remédio para o paciente apresenta um efeito colateral daquele remédio, isso não é percebido, não é identificado como efeito colateral, gera a prescrição de um novo fármaco. E aí, às vezes, resultam mais efeito colateral e mais prescrição, fazendo essa cascata de efeito adverso, né? Então, estar atento sempre à possibilidade de um determinado sintoma estar relacionado ao efeito colateral. É o indivíduo que toma um antivertiginoso, que levou com uma síndrome parkinsoniana, e porque tem síndrome parkinsoniana, vai ganhar uma levodopa, e porque está usando levodopa, vai ter náuseas, e porque está tendo náuseas, vai usar uma bromoprida, e aí vai, né? Muito bem. Jabas, e temos aí a lista, né, dos medicamentos inapropriados. Eu acho que seria interessante que todo médico conhecesse aquilo que eu falava antes, né, independentemente de ser geriatra, né? Todo médico deveria conhecer, o ortopedista deveria conhecer, né, especialidades assim, que aparentemente não teria muito assim, essa responsabilidade quanto à pressão do idoso, como, por exemplo, a oftalmologia, que é um ramo bem específico, mas às vezes o oftalmologista prescreve ali um beta-bloqueador, né, e que pode ter uma interferência, né, na saúde daquele idoso. Então, todo especialista, todos os médicos, né, deveriam saber, conhecer a lista de medicamentos inapropriados para o idoso, né? Isso a gente ressalva nas aulas para os alunos de graduação, na pós-graduação também, mas eu acho que é pouco enfatizado, né? Essa lista ela é pouco divulgada, né? Acho que poderíamos ser mais proativos em fazer os médicos conhecer essas listas e até evitar essas prescrições inadequadas. É verdade, uma boa dica, né? Existem os critérios de BEERS, B-E-E-R-S, BEERS, e de uma lista de medicamentos inapropriados, que isso pode ser gratuitamente baixado no smartphone, né? Um guia que é bem resumido, bem curto, que aí traz, por exemplo, a gente falou agora de antimédico, metoclopramida, ela é inapropriada o uso no idoso, porque ela aumenta as chances de efeito extrapiramidal, né, como efeito colateral, né?
Então, drogas anticolinérgicas, né, que vão afetar a cognição, e assim por diante. Benzodiazepínicos, vida prolongada. Né? Então, uma boa dica é, de repente, baixar essa ferramenta, consultar na internet ali, para quando for usar um medicamento, checar se ele deve ou não, se ele é apropriado ou não o seu uso no idoso. Uma outra dica legal, existem sites para orientação de desprescrição. Tem o desprescribe.org, em inglês, né, que é um site canadense, que tem fluxogramas de desprescrição de principais fármacos assim, utilizados e que resultam em efeitos colaterais. Então, tem orientação de desprescrição de inibidor de bomba de Crohn, que é uma classe que entra com o suposto benefício de proteger as outras, e, na verdade, soma risco de efeito adverso, quando retirar ou quando manter, e para várias outras drogas, benzodiazepínicos, antipsicóticos, né? Dentro da desprescrição, a questão da flexibilização de metas terapêuticas, né? Por exemplo, pacientes em tratamento para diabetes, né? Aí é um idoso frágil, é um idoso com demência, com risco de hipoglicemia, é um idoso até em cuidados paliativos, as metas elas devem ser revistas, né? E aí você, nesse contexto, pode e deve até desprescrever alguns medicamentos para controle de glicemia dentro desse racional. Então, a gestão dos medicamentos implica a desprescrição, implica também, às vezes, a mudança, a substituição, né? E para isso também tem os sites específicos, né? Aqueles sites de switch, né? Em inglês, né? Tem também vários sites, inclusive a gente faz muito isso na nossa consulta, né? A gente substitui um antidepressivo por outro, um antidepressivo que não está sendo interessante para aquele paciente específico, dadas as suas propriedades farmacológicas, dadas as morbidades que o paciente tem, e a gente passa para um outro antidepressivo. Então, tem sites também, aí a importância também, né, das tecnologias recursos digitais, sites onde você tem uma orientação sobre como fazê-lo, porque também não é só desprescrever, né? Suspender tudo, você tem que ter também um certo conhecimento da forma de como fazê-lo, né? De como fazer essa desprescrição, que muitas vezes requer um processo mais lento, de diminuição progressiva de doses, etc. E requer também a introdução de um outro medicamento, porque se o idoso tem indicação de usar aquele medicamento, você tem que colocar um outro, tirar aquele que é inadequado, colocar um outro. Você não pode tirar um antidepressivo no indivíduo que tem claramente sintomas depressivos, né? Você tem que substituir por outro. Então, esses recursos estão todos facilmente disponíveis, gratuitos, né? Aplicativos, etc. Exatamente. Aí nós vamos falar também das interações medicamentosas, né? E também temos aplicativos para isso, né? Isso. O Medscape é um que a gente utiliza, né, bem fácil, a gente coloca a lista de medicamentos que o paciente usa e consegue ver exatamente quais são essas interações, se um medicamento potencializa o outro, ou pelo contrário, o medicamento pode tirar o efeito do outro. E a partir de um aplicativo fácil, a gente coloca os medicamentos, os nomes, e consegue ver quais são essas interações e as possibilidades desses switches de trocas para que a gente consiga ter menos efeitos adversos. Muito bem, então acho que chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer a participação de vocês e vejam, vocês tocaram em tantos pontos importantes, né? Eu acho que a gente poderia aqui lançar um desafio, era que não fosse só essa, né, a única reunião do ano, a gente pudesse fazer, né, porque veja, muitos desses sites que você falou aí, que podem me ajudar, né, a ver a existência, né, de incompatibilidade medicamentosa, não são conhecidos para a maioria das pessoas, ou talvez só de um grupo reduzido de profissionais, né? E, enfim, eu não peço muito agradecido com a presença de vocês e à disposição sempre que quiserem. Nós temos vários canais de divulgação desse material. O artista esteja pronto, a gente vai mostrar tudo isso, né?
Professor João, muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Nós agradecemos essa oportunidade. Obrigada, professor. Nós ficamos à disposição.